Olá, pessoal do YouTube. A gente está voltando aqui depois de uns meses parados, né? Muito trabalho, a gente na correria. E hoje a gente vai abordar um filme, né, que trata sobre transtorno alimentar, né? Um primeiro filme que a gente aborda nessa linha, depois a gente vai ver se aborda outros, né? E o filme chama O Mínimo para Viver, né? A gente encontra lá na Netflix. É um filme polêmico, né? Assim, já quando a gente clica para poder assistir, o sistema lá já fala que tem imagens fortes, enfim, tema forte, né? E a convidada de hoje é a Mariana Vasconcelos, né? Que é psicóloga e especialista nessa área, né? A indicação do filme veio até dela, foi uma grata surpresa. E a gente espera ter uma caminhada boa de conhecimento assim hoje, né? Obrigado, Mariana, por ter aceitado esse convite, né? Obrigada também. E fala um pouco sobre você, né? Sua carreira, sua área de atuação. Uhum. Então, meu nome é Mariana, né, sou psicóloga clínica há algum tempo. Eu comecei trabalhando mais na área de psicologia social, né, no início, com oficinas voltadas para oficinas de arte, mas bem no âmbito social mesmo, né, CRAS, CREAS, com adolescentes e adultos. E depois eu trabalhei numa instituição de longa permanência com idosos, e acabei me apaixonando pela clínica mesmo, o consultório, né, isso foi acontecendo juntamente com os outros trabalhos, né, em instituições, e acabei me apaixonando, assim, pela clínica e não saí mais, né. E nesse trajeto eu fiz a especialidade em terapia corporal, é uma linha que chama, é do Reich, né, o terapeuta tem uma forma de olhar a mente e o corpo, né, poder integrar, porque no final das contas, né, a gente não consegue separar a mente e o corpo. Uhum. E depois eu comecei a receber bastante uma demanda de pacientes com compulsão alimentar, acho que foram os primeiros a chegarem, foi mais com essa temática, né, compulsão alimentar, e aí isso começou a me chamar a atenção, eu comecei a estudar, a questão do transtorno alimentar não era um tema que me chamava atenção. Na verdade, eu estava trabalhando outra temática, que era o abuso em mulheres adultas, né? E aí eu acho que o tema me escolheu, na verdade, essa especialidade acabou me escolhendo, assim. Depois tive alguns casos de bulimia, de restrição alimentar, e aí eu resolvi me especializar no tema, né? E hoje eu gosto muito. Eu estou fazendo uma pesquisa que investigo, né, o quanto algumas mulheres, as que foram abusadas sexualmente, muitas delas criam uma defesa na compulsão alimentar. É uma investigação a ser feita, não é uma certeza, né, a gente não pode fechar e falar assim: "Ai, toda mulher que tem compulsão, então ela passou por abuso", não é isso, né, mas a gente entende que o transtorno alimentar, muitas vezes, ele denuncia outras coisas que tá acontecendo com a pessoa, né. Então a gente olha para o transtorno alimentar, só que quando você atende o paciente com transtorno, você descobre que tem muitas outras coisas, né. Acho que dando uma introdução ali do Sim. que é o Acho que a transtorno. saúde mental é muito isso, né? Assim, a gente tem muitas pessoas que ainda chegam querendo tratar a consequência do Uhum. problema, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente a comparação que até o próprio filme faz com o vício, né? Sim, A sim. gente vai citar um pouquinho que acaba sendo a consequência. Quem usa uma substância, né? Tem uma linha que acredita, não, aquilo ali é a consequência, a gente tem que descobrir a causa, né? Uhum. Aquela substância está ocupando algum papel ali defeituoso na vida daquela pessoa, né? Uma coisa assim, né? Mas bacana então, Mariana. E também é contadora de histórias, né? Eu tava vendo aqui. Isso, é verdade, não falei essa parte, né. Aham. Eu sou contadora de história desde a época de faculdade, acho que desde o primeiro ano, que eu sempre gostei muito, né, dessa parte desse viés artístico, assim, e comecei contando história para crianças, mas o público que me pegou foi adulto. Tive uma experiência, né, de atender um paciente que ele tinha uma dificuldade cognitiva, aí eu falei: "Ah, vou tentar contar a história e ver como que vai acontecer esse atendimento". E foi muito interessante, né, ele teve uma melhora muito grande, e aí eu comecei a investigar como que eu poderia aplicar o contar histórias para adultos, né. Então, por muito tempo é que eu parei por causa da pandemia, né, eu Uhum. acabei perdendo um pouco, né, não podia reunir, agora que tá voltando. Uhum. Mas aí eu fui desenvolvendo a ponto de ter um grupo quase que fixo. Eu trabalhava com mulheres, trabalhava estresse, ansiedade, então era uma forma
ali de ter um tempo. Então eu sempre Uhum. escolhia uma história e a gente desenvolvia, algumas, né, algumas percepções em cima dessa história. E trabalhava um pouquinho o corpo também, né, aproveitando Uhum. que sou terapeuta corporal, trabalhava respiração, relaxamento. Só E, deu uma e- parada agora por conta do que aconteceu. sim, e eram livros assim que você tinha, aquele que lia ou Isso, textos? eu tenho vários livros, né, como eu fiz na faculdade que eu estudei, né, na Unesp lá de Assis, tem um curso de letras. Então a gente fazia uns intercâmbios, né, Hum, de disciplinas e eu acabei estudando um pouco de vários tipos de literatura, e eu gosto muito da literatura nordestina. Eu adoro contos, né, que vieram de lá, daquela tradição mais oral. uhum. Então eu sempre seleciono nessa linha, contos que a gente chama de contos acumulativos. Você conta um pedaço da história e sempre para ela desenvolver, você tem que ir tentando contando outra vai contando outras partes até ela desenrolar, né. Então eu tenho esse gênero que eu gosto de Uhum. trabalhar, que são contos mais de tradição oral. Mas aí eu tenho uns livros. Só que eu não fico muito presa não, eu acabo decorando a história e depois eu vou Vai vou indo. contando. É. Ah, que bacana, eu tô tendo várias ideias aqui mais pra Aham. frente. Eu tô. Mas vamos seguir, depois a gente Tá conversa bom. mais com outras coisas, né? Vamos Sim. falar então do filme, né? Aprofundar um pouquinho, né? Sobre a sinopse, né? Uhum. O título original é To the Bone, né? Isso. Em inglês, né? Bone é osso, então seria assim Uhum. até o osso, mais ou Até menos. o osso. É, É um nome isso. forte, assim, né? Que, Uhum. enfim, aí é o mínimo para viver, a gente meio que traduz, dá uma maquiada para deixar, né? Né. Uma coisa mais suave. Não Sim. sei, a gente tem que Uhum. pensar na diferença cultural mesmo, né? Uhum. Norte-americana, brasileira, para a gente pensar nisso. Eles deram uma amenizada, né, quando eu vi o título em português, eu falei: "Tá bom, né, dá pra entender", talvez não Uhum. queira chocar tanto, né. Mas você acha que o nosso público assim, é mais sensível, assim, o brasileiro? Eu tenho a impressão que sim, tanto assim, se você for ver as pesquisas, né, em transtorno alimentar, quando você quer estudar, é muito tem muito pouco artigo publicado no Brasil. Dá a impressão que não é um tema muito falado, parece que é um Uhum. tabu. A maior parte dos artigos, tanto que é uma dificuldade, né, eles estão em inglês, né. Então, assim, por exemplo, quando eu preciso estudar, eu até leio em inglês, mas, assim, acadêmico, né, é diferente, tem temas, que a gente não tem acesso. E aí eu tenho essa impressão, que nos Estados Unidos eles estudam bem mais o transtorno alimentar que aqui. Uhum. A gente tanto que especialidades quase não tem no Brasil, né, Sim, são bem poucas, né. sim. Tem alguns ambulatórios em universidade estadual e alguns particulares, mas são pouquíssimos, assim, né, Uhum. especialistas. Então eu fico pensando que é um tema que talvez não é discutido mesmo, né. Sim. Mais para frente a gente vai falar até um pouquinho mais sobre isso, enfim, questão socioeconômica também, né? A Sim. gente vai Uhum. citar, né? Uhum. Então é um filme de 2017, né? O elenco conta com a Lily Collins e o Keanu Reeves, né? São os dois que Uhum. aparecem mais, até que o Keanu Reeves, pelo ser mais conhecido, ele apareceu pouco, assim, né? Assim, ele Uhum. tem um estilo, pelo que eu conheço, mais de filme de ação, enfim, né? Uhum. E ele mantém aquele jeito dele mesmo, né? Assim, parece que é uma personalidade mais direta, né? Assim, não é muito assim de se envolver, né? Tanto que ele, na própria clínica ele vai poucas vezes, a gente vai falar um pouco, Uhum. né, sobre isso, né? E eu achei interessante para a gente, né, já aprofundar, a própria sinopse fala, né, que ele é um médico pouco convencional, né? Uhum. Na sua experiência, assim, né? Que foi um texto brasileiro, né? Quem assistiu o Sim. filme colocou. Infere que a pessoa que escreveu conhece o que seria tradicional aqui o tratamento. É muito diferente, assim, na sua experiência, o que a gente viu no filme, do que acontece o tratamento aqui no Brasil para esses Uhum. quadros. Depende da linha, né. Quando eu assisti o filme, eu achei interessante que eu me identifiquei, até com a minha própria Uhum, abordagem, né. Eu acho assim, tem alguns, lugares, ambulatórios que eles têm até um protocolo para os tratamentos e às vezes fica um pouco rígido, mas eu acho que depende muito do profissional, né, e da abordagem. Algumas abordagens elas têm uma questão mais de contato, mais próximo, né, tenta talvez tá mais, como fala assim, pensar mais no contexto da pessoa, não fica naquela questão tão clínica, tão fechada.
E aí eu me identifiquei, eu achei Uhum. interessante. Sim. Apesar, assim, dos meus pacientes eu não sair para um determinado lugar, mas eu já tive essa experiência mais social, Uhum. né, então acho que Sim. me fez pensar nesses 2 lados, né, na clínica mais Aham. fechadinha e naquele âmbito mais ampliado, né. Uhum. Mas Mais pra frente a gente volta então nessa, né? A tá, gente vai falar sobre tratamento, a gente fala um pouquinho sobre essas linhas, eu acho que é uhum, interessante, né? sim. Vamos falar então sobre a definição, né? O filme a gente fala sempre que a gente dá spoiler, não tem como esse canal a gente pega Conta, assim. trechos, fotos, não tem como. Então, quem não assistiu, corre, assiste, né? E depois volta aqui para poder aprender um pouco, né? Quem tiver interesse, né? Uhum, É uma síndrome caracterizada por três critérios essenciais, então assim tem que ter os três, não pode, né, ocorrer um ou sem os dois ou dois sem um, enfim, tem que ter os três ao mesmo tempo, né? Que o primeiro é uma inanição autoinduzida até um grau significativo, que seria um comportamento, né? A pessoa se comporta dessa forma. O segundo é uma busca incessante por magreza ou um medo mórbido de engordar, que seria uma psicopatologia, algo, né, da parte psíquica. E o terceiro critério é a presença de sinais e sintomas resultantes dessa inanição, que é uma sintomatologia fisiológica, né? Então a gente poderia falar que é algo psíquico que leva a um comportamento e depois resulta em uma alteração no corpo, né, Mariana? uhum. É, até a característica, né, das anoréxicas, quando a gente vai pensar em personalidade, né, elas são bem rígidas. Então, é difícil o tratamento com elas, né? Tem essa questão da rigidez, então se ela tem aquele medo de engordar, de ter um aumento de peso, então é muito difícil você questionar isso, porque elas colocam uma meta e vão seguir até o fim, né? Uhum. Essa questão até de uma rigidez que aparece bastante, né. E é interessante até o próprio termo, né, a tradução, vamos colocar assim, da palavra anorexia é errônea, né? O pessoal cita porque a perda do apetite, que é a tradução, né, só não costuma ocorrer, ou seja, o paciente tem fome, sim, tem muito apetite, ele quer comer, mas lá no filme mostra várias vezes, né, a pessoa sonha, a pessoa cheira a comida, desenha a comida, né, e pode acontecer, né, essa perda de apetite só no final, quando o quadro já está muito grave, o corpo já está entrando em falência, né? Que Uhum. seria uma síndrome, assim, como se a pessoa tivesse com câncer, assim, né? Ela está magra ali, mas ela não consegue comer, né? De alguma Não. forma, o câncer leva, terminal no caso, né? A pessoa se consumir, né? Enfim, e ela não tem apetite, né? Coisa que não acontece aqui. Então o termo já começa um termo errôneo, vamos colocar assim, né? A tradução dessa palavra, né? Que a pessoa tem fome, acho que a gente tem que deixar bem claro, né? Uhum. Várias vezes mostra ela brincando com a comida, separa a comida, né? Assim, a gente observa isso, né? Enrola, enrola, enrola e várias vezes já acabou, já acabei. Aí todo mundo pega o prato cheio de comida e leva embora, né? Eu achei interessante essa parte, que é uma característica bem comum, né, das anorexicas. Elas acabam fazendo, picando a comida e espalhando no prato, que é uma cena que aparece, né, é bem típico, que é para dar a sensação de que elas vão consumir muito, e também elas fazem isso para quem está no entorno, né, para a Uhum, família não ficar achando que ela está comendo pouco. uhum. Eu achei bem interessante, assim, o filme ele traz características, né, bem Eu acho presentes. que quem escreveu pesquisou muito, assim, né? Uhum. Para poder fazer muito rico, assim, o filme, né? Bem. É. E você falando da questão do apetite, da anorexia, né, eu pensei assim, tem também, né, é pouco falado, mas, funcionamentos, né, parecidos com a anorexia, né, às vezes a pessoa ela tem vamos falar assim, o comer transtornado, né, que a gente costuma falar, que não é o transtorno em si, né, Uhum, propriamente dito, e que tem um funcionamento, né, da bem parecido com a anorexia, que seria a uhum, restrição, né. Eu uhum, acho que nesses casos sim, elas têm aquele apetite, mas ela coloca, né, que ela precisa de uma restrição alimentar e aí ela não se alimenta. E é bem parecido, né, com a uhum, anorexia. Talvez aquela fobia não é tão grande, a repetição não é tão grande, né. uhum. Acho que também é interessante falar que tem algo que é muito próximo, né, Sim. e confunde a gente profissional, né. Uhum.
E até é bom a gente falar desse critério, que eu já recebi, assim, em consultório, algumas pacientes que não têm anorexia, né? Tem um momento da vida lá que ela acha que está acima do peso, Uhum. enfim, aí começa a restringir, aí vai no médico que também, às vezes, um outro profissional que não conhece do assunto e já encaminha para um especialista, né? Sim. Uhum. Aí achei querendo remédio, querendo isso, quer dizer, não é o caso. Aqui a gente vai ver que o paciente nem quer tratamento, ele nem acha que tem um problema, né? Ele, Eu quando acho. chega, ele é arrastado mesmo pela família, assim, é um ultimato. Ó, se não for, vai Uhum. à força, né? Assim, é Sim. interessante a gente ficar atento a isso, né? Tanto que a anorexia, assim, se for ver, né, dos transtornos alimentares, vários outros chegam na clínica particular. A anorexia é muito difícil chegar, Uhum. muito difícil, né? E se chega é porque a família levou. Vem junto, Uhum. né? Vem escoltado, né? Que a gente brinca, Isso. né? Nunca vem porque ela tomou consciência, né? Uhum. Então, Uhum. vamos passar então para o próximo slide. A gente já começou a falar, né, sobre definição. Vamos falar sobre os sintomas clínicos, né? Uhum. A cena que ela chega na casa da madrasta com aquela irmã, né? Uma meia irmã assim. E a cozinheira, sei lá, a pessoa que trabalha na casa coloca o prato de comida e ela fala, né, quantas calorias tem certinho ali, né? E a menina Sim. joga numa calculadora e fala, nossa, certinho, né? E ela depois ela Uhum. brinca, e a melequinha de nariz, tem quantas calorias? Ela fala ainda, né, na Ela fala cita, tudo, né? acho que deve ter 10 calorias, sei lá. Que já é também, né, a gente observa, assim, a literatura descreve, né, especialistas em caloria, porque como eu não quero ganhar peso, eu tenho que saber tudo que eu estou ingerindo certinho, né, ali, Isso. para me Uhum. manter, né, e perder É, ainda. que daí vem, né, se a gente faz uma análise, assim, da dinâmica na psicodinâmica, da personalidade e tudo mais dessa paciente, aí volta de novo aquela questão da rigidez, elas são extremamente rígidas, né, não pode Uhum, passar uma caloria a mais, senão estragou tudo, né. Então elas são uhum, bem esse critério, né, de caloria é uma coisa que chama muita atenção. uhum, E elas sabem muito. O curioso, assim, eh, quem tá na anorexia, elas estudam o transtorno alimentar a fundo, elas sabem todos os termos, elas sabem tudo, né. uhum, Elas precisam de um controle muito grande, né, pra administrar, né, sim, o funcionamento delas, né. uhum. E mais para frente, eu coloquei outra foto, né, dela sendo examinada, né, pelo Uhum. médico lá, e falando sobre os pelos, né, que ela não tem, né, a pelugem, né, que a gente chama de lanugo, né, Isso. começa a crescer porque ela não tem massa gordurosa mais no corpo, que é para proteger do frio. O filme se passa lá nos Estados Unidos, né, Uhum. que é um país frio, assim, né, na maior parte das cidades. E esse pelinho cresce como uma forma de tentar proteger para a perda de calor, né? Assim. Sim. Uhum. E ela meio que toma um susto, assim, dele explicando as coisas, né? É E sempre o corpo tentando compensar, né. A alguma gente coisa, né? algo mais assim, a gente esquece, né, fala: "Ah, o ser humano é racional, tem consciência, já está super evoluído", mas esquece que essa parte fisiológica nossa, ela é muito primitiva ainda, né, Uhum. tem essa defesa, Com né. uma evolução muito grande e pelo que a gente passou no passado, assim, a gente não tinha agricultura igual tem hoje, Uhum. né? A Sim, gente não tinha o conhecimento de plantar, estocar, não tinha geladeira, enfim. A sim. comida perdia, a gente passava fome, passava Uhum. frio. É. E E isso até já estava hoje na nossa genética, né? Isso acontecia, assim, né? sim. E aí até hoje, né, o nosso corpo, vamos falar assim, o cérebro ele tem essa, digamos assim, essa mensagem que diante da falta de gordura, ele vai ter que dar um jeito, né. Uhum, E na anorexia eu acho que mostra bem isso, né. sim. É. Faltando, não tem o que fazer, o Uhum. corpo vai tentar compensar, né. Outra, né, nessa mesma cena que ele está examinando, mostra as costas dela, né? Cheio de hematoma, De assim, de marcas, tanto fazer abdominal, né? Enfim, exercício, sim. exercício físico, né? E a literatura descreve muito isso, assim, né? O Uhum. excesso de atividade física, né? De andar de bicicleta. Então tem muita lesão, né? Muitas Sim. pelo corpo, pelo excesso, né?
E aí uma coisa assim disso do corpo, né, aproveitando aqui a experiência da terapia corporal, me faz pensar, quando eu assisti esse filme, né, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu falei: "Nossa, mas que desconexão com esse corpo", né. Eu fiquei pensando, lógico, né, já tá desconectado, não tem o que Uhum, questionar, né, você já não é à toa que tá com anorexia. Mas desconexão, assim, a ponto de se machucar e aquilo não dar um prejuízo, né, ela uhum. não falar: "Ah, tá doendo, vou parar", né, não tem. É como se fosse o carro, né? Ali, a É, pessoa que vai bater sentimento, no carro, amassando o carro, mas não, é o carro, né? Ah, não, vai é o meu deixar. corpo, minha Uhum. mente é uma e meu corpo é outra coisa, né? Sim. Como se não fosse a mesma coisa, né? Uhum. Mesmo indivíduo, né? E outra coisa que são especialistas, assim, em saber sobre laxante, diurético, né? Assim, né? Sim, Uma elas coisa. têm conhecimento grande. E nessas horas, assim, enquanto eu assisti o filme, tem uma moça que ela é bulímica, né. De todos ali, tem uma que é bulímica. E nessas horas, a bulimia com a anorexia conversam muito, né. Porque a anorexia, muitas pessoas não sabem, mas ela também, são 2 tipos, né. E um dos é a anorexia mais purgativa. E aí eu acho que muito profissional, né, importante falar, que confunde, aí Uhum, coloca a paciente como bulímica que na verdade ela é anoréxica. uhum, E às vezes é uma bulímica com comportamentos, né, também que calcula caloria e todas as coisas e troca os quadros. uhum, Nessa hora eu acho que os 2 se chocam um pouquinho, né, sim. nesse funcionamento. Aham. Até a cena dela chegando lá pro médico, aí tem uma outra mãe com uma outra filha, as duas conversam no começo. Quantas vezes ficou internado, onde ficou, tá? Ela vai pro banheiro fumar e fica bebendo água, né? Bebendo água, né? Uhum. Bebendo água da torneira, Da que também é torneira. outro comportamento comum, típico Uhum. delas. Eu fiquei pensando assim, será que ela acharia que, né, quando fosse pesar, estaria um pouco mais pesado e passaria uma menor gravidade, né? Uma coisa Uhum. assim, né? Pode Porque ser, eu essa acho que água sim. depois ela vai fazer xixi e vai embora, né? Enfim, né? E aí a menina questiona, o que é isso? Isso funciona mesmo? A outra, Uhum. né? E tem essa questão do aprender, né? Que é uma cena marcante, assim, que é o blog dela, Sim. né? Assim, essa questão que a gente tá com a internet, com rede social, de ficar divulgando, né? Muita coisa. Uhum. Eu estava até lendo a respeito, tem muito site que bloqueia atualmente, né? Assim, quando tem alguma coisa nesse sentido, né? Um blog, Uhum. alguma coisa incentivando, mostrando como é que faz para ficar assim, assado, né? Sim. Elas são muito inteligentes, né, então elas usam todos os recursos que tiver da rede, né. Uhum, Compartilha, elas têm grupos, né, grupos de WhatsApp, tem várias formas. uhum, Antes tinha no Orkut, né, a Mia e a Ana, que era as bulímicas e as anorexicas. Elas se chamam ainda, né. uhum, É que elas estão escondidas, né, depois disso todo desse não é uma censura, né, mas esse monitoramento, vários uhum, estão fazendo aí escondido, sim, né. Mas é, eu acho que é uma coisa importante de uhum, discutir, né. é. Vamos pro próximo aqui, que é a questão já da... A comida também a gente já falou, né? Já falou um pouco desse comportamento. Uhum, Aqui está mostrando o adolescente, assim, todos têm mais de 16 anos ali, né? Mas a literatura cita, por exemplo, às vezes, pessoas mais jovens, que é muito comum esconder comida no bolso, né? Assim, porque ela foi até no restaurante, né, com aquele rapaz, e ela uhum. mastigava, mas como se sentisse o gosto e cuspia no Isso. papel, né? E às vezes a criança tá ali, a família pressionando, na primeira distração ele pega a comida, põe no bolso, né, para falar que Aham. comeu, né? Ele Uhum. põe enche de doce, não, eu comi tudo, está tudo bem. É tanto que muitas delas comem sozinhas, pra não ter isso, né, Uhum, no risco de não ter onde jogar, onde guardar, uhum. mas também é bem comum mesmo. E É. o tratamento lá tinha as regras, uma era essa, né? Assim, durante a refeição, banheiro, tudo, os quartos ficavam trancados, né? Eles tinham Sim. que ficar um tempo ali, mínimo, né? Uhum.
E acaba que um monitorava o outro ali, né? E tinha pontos, tinha. A gente vai falar um pouco mais sobre o tratamento, né? O reforço positivo, o reforço negativo, né? Uhum. Mas é interessante, né? E logo quando aquele médico, né, examina, ela fala, a única regra é não falar sobre comida. Eu achei Uhum. tão bacana assim que ela ficou tão surpresa, né, que ela falou, vai ficar falando de comida? Não, lá só não pode falar de comida, né, Sim. tratamento. É, nossa, bem lembrado desse ponto. É interessante que com alguns pacientes, quando você atende, né, no transtorno alimentar, você precisa falar sobre a comida a termos de investigar. E tem alguns que, por um bom tempo, você não pode falar, você tem que esperar o tempo dele, a hora que ele trouxer, a gente fala, né. Para alguns fica bem desconfortável. E aí, ao Uhum, invés de você amenizar, você atenua, assim, uhum, os sintomas até, né, então. sim. É, depois uma cena assim que chamou bastante atenção, a gente até já começou a falar, é a questão do controle, né? Assim, ela fala várias vezes, você já citou obsessão, né? Uhum, Essa coisa rígida, né? Até aquela irmã conversou com ela, a mãe depois, lá na clínica vários conversaram, o médico depois teve uma conversa firme, eu vou até citar mais pra frente. Mas toda hora ela fala, não, eu estou sob controle, eu estou no controle da situação, né? Enfim. Que uhum, lembra muito assim, um paciente que tem algum vício, assim, né? Como pegar bebida, né? Bebe, não, a hora que eu quiser eu paro, tá tudo sob controle, é pra você ver, né? Segunda até a sexta eu não bebo, tá tudo tranquilo, né? uhum. E ele não observa os transtornos que já estão vindo, assim, né? No Sim. caso dela. Eles estão sentados numa montanha, né? A irmã fala, olha todo mundo aí, aqui deve ter o quê? 2 milhões de pessoas? Quantas que não estão morrendo agora e estão falando isso, né? Assim, Uhum. questão de beber e dirigir, não, tá tranquilo, eu consigo, né? É que fica num lugar de, acho que eu falaria assim, de não vida, né, não tem uma percepção. Algo não, acho que algumas têm sim, que elas sabem que vão acabar morrendo se continuar assim. Mas fica nesse lugar de não vida, então qualquer coisa que você falar, é como se não surtisse efeito, né, Uhum, como se sim, tivesse uma decisão ali assim: "Não, não vai adiantar você fazer". sim. É bem de nutrição mesmo, né, não vai se Uhum. nutrir de vida, de nada. Eu até coloquei aqui a frase, né? Que eu só não vejo o motivo. Não, aí ele fala, né? O Keanu Reeves lá na cena. Não existe motivo. Se há algum sentido, não sabemos qual é. Porque vivemos, porque a Mega, né? Depois aquela moça perdeu o bebê, porque aquela garota se matou, a do blog, né? Uhum, Aí não está me consolando, doutor. Eu não posso te consolar. A ideia de que pode se sentir segura é infantil e covarde. Ela te impede de ter qualquer tipo de experiência, mesmo as boas, né? Que é o que você acabou de falar, né? Assim, a gente não controla a vida como um todo. A gente tem uhum. algumas coisas que a gente controla, mas se a gente ficar nessa busca, né, assim, desse controle, a gente não vive realmente, né? A gente restringe demais a vida, né? É, e pegando um gancho nisso, até para pensar, assim, como que é a história dessas meninas, vou falar meninas que a maior parte são mulheres, né, mas Uhum, tem homens também. Como que elas foram constituídas, né, nessa história. Se for ver, boa parte, né, não é culpabilizando as mães, mas quando você vai pegar o histórico, sempre tem alguma questão vinculada à mãe, né. E nesse caso, a gente até comentou antes, né, de fazer aqui o vídeo, ela tem 2 mães, né, tem a madrasta e a mãe, e as 2 no final das contas, nenhuma dá suporte para ela, né, uhum, pelo menos no início ali, não sim. tem essa então, até para pensar nessa história, o que antecede, né, no caso. Uhum, Pra ela não ter essa questão do querer viver, de ter prazer, né, porque na história ela já não provavelmente não teve, né, ela não foi alimentada de afeto. uhum. Não teve um controle, vamos colocar, Uhum, pela mãe, né? Assim, alguém para falar não ali. E depois sim. superar isso, falar, não, agora já tá bom, né? Já passei Uhum. dessa fase, né? E até mesmo de ser nutrida de afeto e querer viver, né, que eu Uhum. acho que é uma das coisas que mais chama atenção, né. Sim, gente, mais pra frente nós vamos falar dessa cena do filme final, né? Que eu achei bem legal, né? Bem forte também, né. Outra coisa que apareceu já quando ela tá na clínica é aquele envolvimento com aquele rapaz, né?
Uhum. Eles têm uma cena que eles se beijam, deitam e aborda a questão sexual, assim, ela fica bem incomodada com essa Sim. questão, né, desse afeto ali, né? É E, porque daí eu pensei, né, quando eu vi essa cena, eu falei assim, nossa, pra ela foi demais, porque se ela não tem contato nem do afeto mais básico, né, que é se envolver ali com a família, de escutar a irmã, quem dirá uma relação, né? uhum, Então, naquela cena você vê que ela assim, me dá uma impressão, né, fazer uma leitura, que ela ficou invadida, né? sim, Mais, né? sim. Ele já está no ponto de um tratamento melhor, assim, né? Já está, enfim, já está quase sendo alta praticamente. E tudo dando errado para ele, que depois ele não conseguiu mais dançar, né? Balé, pela Sim. lesão, enfim. E mesmo assim ele estava seguindo em frente e ela estava no ponto anterior, estava ali no pré-contemplamento, vamos colocar assim, porque ela não Uhum. queria nem estar ali, né? Depois a gente falar que até sai desse tratamento, né? Você observa isso, assim, na sua experiência, essa questão sexual, né? Porque a literatura cita isso, né? Assim, Uhum. talvez seja multifatorial, porque se não come, ele, às vezes não produz Sim. hormônios, enfim. Uhum. Acontece porque daí elas têm a questão estética do próprio corpo. Então, como nunca está suficiente, não vai estar suficiente para o outro, não vai Uhum, ser agradável para o outro. Então, é uma questão, sim, uhum. bem recorrente, né? Ele até cita essa questão estética, né? Ele fala, nossa, imagina dois esqueletos transando, uma coisa, né? Dois esqueletos Sim, se sim. batendo, que coisa mais É. ridícula, né? Uhum. Ele leva É, para esse lado lúdico, né? porque ele ainda consegue brincar com a imagem, porque ele já está um pouco mais à frente, né? Então, acho que quando ele Uhum, fala isso, já vai mesmo pro lugar do humor, dele entender que ele está doente, ele brinca um pouco, né, com doença. uhum, Mas ela é como se fosse assim, nessa questão sexual, se a gente for pensar na linha mesmo de desenvolvimento, né, pegando lá do Freud mesmo, lá, ela nem chegou na fase mais infantil, ela ainda é meio, ela é um bebê, né? Acho que a uhum. última cena mostra isso. E Sim, psiquicamente falando, ela tá naquela fase ainda, né? sim. É Tá um muito corpo, né? lúcida. O corpo vai para frente, tem um relógio próprio, vamos colocar assim, Uhum. mas a mente não. A mente precisa, né? Superar fases. Se não Sim. supera, meio que fica travado, vamos colocar assim, né? A teoria seria essa, né? E, Então, e- fato, né? Eu acho que o rapaz ali, ele tem um papel super importante, mas pra ela é demais, né? sim, né? E só para fechar essa parte, né, da questão sexual é a questão da amenorreia, né, que no caso, como a maioria são mulheres, param de menstruar, né, e tem o tempo Sim. aí que é um fator que também que fala sobre a gravidade, né, assim, E algumas, né, já tive pacientes que tiveram anorexia, né, saíram da anorexia e continuaram, assim, com dificuldade de fazer tratamento mesmo, o ciclo voltar e depois parar e não voltar mais. Mesmo depois ainda fica bem complicado. uhum. E foi até um susto para eles daquela menina estar grávida, ele falou, ué, como é que Uhum, pode, uhum, né, assim, né, eles uhum. discutem, falam a bordo e acaba que, felizmente, ela perde, né, aborta, né. Sim. Vamos seguir agora sobre a epidemiologia, né? A gente já citou muita coisa, né? Que seria assim, qual que é o público que é afetado, né? Enfim, a idade de comum de início é entre 14 e 18 anos, que mostra lá, os jovens são isso mesmo. Ela que é a mais velha, parece, né? Tem 20 anos, né? Acho que tem a Megan, né, que, se eu não me engano, Tem uma mais velha ainda que mas ela, né? Ela é a isso. segunda, né? Estima-se que a anorexia ocorre em aproximadamente 0,5 a 1%, né, das meninas Uhum. adolescentes. É 10 a 20 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. Ali mostra, só tem um homem, né? Só tem Isso. ele, né? Bem. Parece ser mais frequente em países desenvolvidos e pode ser mais observado entre mulheres jovens em profissões que requerem magreza, como modelo ou bailarina, né? Uhum. Bate certinho, né? Com filme, né? Sim. O único homem lá, ele era bailarino, Bailarino, né? Famoso, enfim. aqui, assim, é que eu não.
quando eu falo, né, de país desenvolvido, eu fico pensando assim, acho que no Brasil tem, né, uma quantidade boa desse quadro, é que é o que a gente começou falando, né, Não aparece, né? não aparece, né. Se você for fazer, assim, uma pesquisa, eu já conversei bastante, tenho amigas que estão até, investigando, no balé tem muito, né, Uhum, tem essa rigidez, a moça sempre tem que ser muito magra, tem escolas aí mais tradicionais que pesam as alunas todas as vezes, todas as aulas, uhum, compara, né, compara uma com as outras: "Ó, fulana perdeu tanto", então é um disparador uhum. gigantesco, né, o balé. Sim, social. Tem homens, por exemplo, esporte de luta, tem o peso lá para saber qual categoria, né? Enfim, aí tem Uhum, muitos tomam diurético para, né, para ficar menor no dia uhum, da pesagem e se enquadrar naquela categoria, né? Então acaba sim. que tem isso, né? É que por uma questão estética, né, a mulher acaba sofrendo mais, porque tem a questão social e cultural, né. Tem que ser sempre bem apresentada, né, tem a questão do corpo ideal que é magro, Uhum, né, então acaba atingindo mesmo, né. uhum, Acho que sim, em vários sentidos, né. é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa parte que eu tô lembrando. Acho que não, né? O perfil lá bateu. É, tinha uma que era obesidade, né? Assim, tava Uhum, no meio sim. lá. Então, mas você sabe que é curioso, né, eu soube esse ano, e não sei, assim, o quanto que, eh é que é uma pesquisa recente, né, não Uhum, tá assim: "Nossa, provaram isso". Mas tem uma hipótese, né, de que algumas pessoas, ela pode ser obesa, mas ter comportamento anoréxico. É bem esquisito, né, porque a obesidade a gente sempre pensa naquela questão do mais da excesso. compulsão e o Uhum, magro na restrição, mas não necessariamente. E aí uhum, dá, acho que muito pano pra manga, porque daí você vai ter que pegar esse paciente e entender muito da dinâmica dela, né. Por que que uhum. tem esse excesso de peso se não tem consumo, o que que acontece? Se a gente Sim. pensar numa questão emocional mesmo, Aham. É. mas ainda estão pesquisando, não é nada fechado. Uhum. Talvez essa questão social, né, que a gente falou, né, que é mais frequente em países desenvolvidos, é que nosso país ele é muito desigual, né? Talvez tem cidades mais ricas que o Uhum, comportamento seria típico de país rico, ali teria um número maior, né, assim, sim. de Uhum, pessoas anoréxicas, enfim. Aqui no Brasil, infelizmente, você falou, a gente tem poucos estudos mesmo, né, a gente quase não tem. estuda nada, na verdade, né? Aí fica difícil de rastrear, né. Aham, sim. E uma coisa, assim, só pra não perder que, muitas vezes, né, eu acho que até falando mais do olhar profissional, né, a gente atende uma pessoa com anorexia e esquece da questão suicida, né. Boa parte da porcentagem, se a gente for ver, né, de causas suicidas é da anorexia. A gente fica tão preso, né, nos borderlines, em Uhum, outros transtornos, e esquece da anorexia, né, tem um índice bem alto. uhum. E o suicídio seria, assim, pela falta de comida mesmo, seria assim, né, uma inanição? A gente pode pensar, assim, que ela caminha, né, ela não ela a Não é ideação suicida abrupto, assim, vai tudo, é. né? A ideação suicida delas, a gente já pode considerar nesse sentido, né. Uhum, Lógico, algumas cometem de fato, né, literalmente, mas algumas elas vão para esse lugar sem fazer de fato, né, não vai uhum, atentar contra o próprio corpo, mas tá, né, porque ela para de comer, né. uhum, Não deixa de ser uma sim. ideação. É ela mesma, né, a Ellie, depois até muda de nome, né? Isso. Ela aparenta em vários momentos que tá deprimida, né, assim, né? Uhum. Com Sim, a questão da outra moça ter se matado. E teria, né, igual você falou, essa questão de suicídio, né, é um dos sintomas, né, da sim. depressão, né? Uhum. E que se a pessoa esquece e foca só na questão alimentar, né, Uhum. pode deixar passar mesmo. Deixa passar. É. É uma coisa que eu sempre falo, né, algumas amigas às vezes vêm tirar dúvida comigo, né, das pacientes, e eu falo assim: "Tá, mas primeira coisa que você tem que avaliar se essa moça não tem ideação suicida", porque daí passa, Uhum, o quanto que é perigoso. uhum. Que aí fica determinada isso, como é que muda se a gente, né? É. Uhum. E a Ou gente às fica vezes. pensando, É. igual você falou, né, igual a personagem.
ela parece muito deprimida. Daí você vai tratar a depressão, mas também e esquece também da questão do suicídio. Uhum, sim. Vamos prosseguir então, né? A gente já. A gente tá falando até da consequência. Vamos tentar falar um pouquinho do que causa, eu acho, né? Porque eu Ah, acho que a gente uhum, chegando na causa, né? Que é a cena que tá. A primeira entrevista, né? Do médico, a madrasta e a personagem, né? E ela começa a falar um monte de coisa, que a mãe dela teve depressão e a mãe dela agora é lésbica e a mãe casou com outra e a mãe sei lá o quê e o pai não tá presente. Então eu acho que foi isso. uhum. E a menina fala um pouquinho do que ela acha também, e ele fala, não, procurar um motivo é uma batalha perdida aqui, né? Ele meio que não vão ficar nessa linha ali naquele momento, né? Acho que Uhum. É pela gravidade que tava, né? Não era questão investigar lá atrás, né? eu acho que ele já estava naquele momento de gerar uma aliança terapêutica, é um mínimo, né? Uhum. Para ele começar a Sim. tratar alguma coisa, ele ter a confiança dela, né? Uhum. E dali para frente foi muito banho-maria, assim, né? A parte dele com ela, né? O Uhum. terapeuta com ela, assim, a gente não viu muito. Aí, É. aí depois teve aquela reunião familiar, as coisas esquentou, e depois a gente vai falar mais pra frente, eu vou até citar uma parte dele reunindo com ela, que os dois brigam, ela vai embora, né, da clínica, né. Mas vamos falar sobre causas aqui, o que a gente poderia elencar, né, eu dividi, né, assim, em fatores biológicos, sociais, psicológicos, didaticamente, né, assim, porque a gente não, na vida real não tem como separar as coisas, tudo acontece Uhum. junto, né? Porque se toda criança que não tivesse uma relação boa com a mãe evoluísse para uma doença, talvez tá todo mundo doente, né? E a gente É, todo mundo sabe que tem envelhecia. coisas que Uhum. compensam ali e dá certo, né? Enfim. Sim. Então vamos começar com a questão biológica, a parte genética, né? A gente tem alguns estudos que indicam que pode ter uma relação em gêmeos idênticos, né? Uma coisa assim, mas também é pouco, né? A literatura cita alguma coisa de infecção materna, enfim, Uhum. poderia ter alguma questão no cérebro, enfim, mas também não tem nada comprovado, né? Eu acho que a parte biológica, assim, né? A parte que aparece mais, você já citou que é a família, né? A Uhum. questão da criação, assim, a mãe, o pai distante ali naquele cuidado, né? Porque a gente fala mãe distante, a pessoa não pode interpretar como, ah, não, a mãe cresceu em outra cidade, a menina que não é isso. Às vezes Não. tá dentro de casa, no mesmo quarto, na mesma sala, mas não tem contato, não tem vínculo, né? Uhum. É ausente na relação, né? No dia a dia mesmo, na Uhum, dinâmica, em contato. Essa questão da família, né, também, por pensar assim, quando eu falo da mãe, né, coitadas das mães aqui, tem a fala, né, que atravessa muitas mulheres, dessa questão estética. Então, assim, se você a hora que você pergunta pra anoréxica, né, onde tudo começou, muitas falam os outros transtornos alimentares também, mas elas falam assim: "Ah, minha mãe sempre falou que eu tinha que ser magra. Minha mãe sempre falou que, ai, coloquei a roupa, minha mãe falou: "Ai, né, filha, tem que perder uns quilinhos". Então essa fala é muito atravessada, né, uhum, a maior parte das mulheres recebem isso das suas mães. uhum, É que algumas, claro, né, aí de acordo com nem se falando de acordo com cada história e tudo mais, ela vai interpretar de uma forma, mas eu penso assim, uhum, nas famílias, eu acho que é uma coisa importante falar, né, tem essa fala, uhum, recorrente, né. sim. E daí a gente falar mais pra frente a questão dessa terapia ser estendida, né, para participação de familiares, de pessoas Sim, sim. próximas, né? É. Uhum. Ah, Trabalhar com anorexia é trabalhar com família, não tem jeito. aí o contraponto assim que eu queria falar, que teve aquela reunião, né? Ele até cita, certo? Eu quero que entendam que isso aqui não é um tribunal, né? Porque estava quente ali, né? Uhum. Todo mundo falou. E depois ele cita que a pessoa mais sensata ali era aquela irmã dela, né? Que falou, tem medo de perder ela, eu tô vendo que Uhum. ela tá caminhando para morrer. Ela não tentou achar uma pessoa culpada ali, né? Assim, Não, né? Diferente de todo mundo que estava ali culpava alguém, né?
É que ela foi empática, acho que ela foi bem para aquele lugar da dor, né? Assim, no Uhum, final de contas, tá todo mundo sofrendo, né? Não vai adiantar apontar uhum, quem que fez, o que não fez, né? é. E aí eu queria só colocar esse contraponto que depois ele decide, não, eu acho melhor a gente não chamar a família mais aqui não, né? Assim, o que que você Uhum. acha dessa questão, né? Então, Eu é achei difícil, né? delicada, é delicado, é bem delicado, porque assim, você precisa da família, né? O Uhum, profissional, a gente precisa da família, porque assim, vai, supondo, né, que fosse essa mãe que fala que a filha tem que emagrecer, aí você vai ter que conversar com essa mãe e falar, olha, você não pode falar mais isso, você não pode repetir, né? E, e precisar falar, talvez, assim, quando ele faz esse grupo, depois desmancha, desiste, se eu, eu estivesse no lugar dele, talvez eu trabalhasse então individualmente, se não dá para trabalhar em grupo, uhum. tenta trabalhar Começar por, individualmente. né, aos poucos, né? É, Depois isso. tenta, né, enfim. Mas desistir da família, eu acho que não é uma opção, Uhum. não. É. Porque a gente precisa, né? Eu cito porque eu até gravei um vídeo aqui no canal sobre um tratamento de psicose, né, de esquizofrenia, enfim, que chama Open Dialogue, não sei se você já ouviu falar, diálogo aberto, é lá da Finlândia, começou e é o que tem assim o melhor resultado, assim, os números deles lá são assim 90% de cura da psicose, uma coisa assim Não conheço. sensacional e não usa medicação, assim, usa muito pouco, usa só às vezes remédio para dormir, né, enfim. E o tratamento à base é familiar, sabe? Eles vão na Uhum. casa da pessoa que está surtada, enfim, e todo mundo que acha que tem um problema ali e quer participar é convidado. Então a escola, o trabalho, o vizinho, Uhum. e às vezes eles vão todo dia na casa da pessoa. Às vezes quando a pessoa está numa crise muito forte, não dorme, a família está com medo, né, que o paciente pode ficar violento. Uma enfermeira dorme lá, eles levam um sofá-cama e põem lá e dorme. E assim, bem bacana, assim, né? Eles falam que a crise é isso mesmo. E lá eles citam, olha, a maioria das vezes aparece, assim, história familiar mal resolvida, assim, grave, né? De abuso, de Uhum. violência, então. É, porque também para a família, né, se a gente for pensar assim, é assustador. Por exemplo, imagina, né, um pai, uma mãe, uma avó, seja lá quem for, né, que está cuidando dessa pessoa, deparar, né, com o filho nessa situação. Uhum, Como é um tema também, né, não tão falado assim, eu acho que é assustador. A família não consegue lidar, né? Ela não sabe se fala para comer, se não pode falar para comer, uhum, um pouco perdida, né? Eu acho que tanto assim, quando eu chamo pais para conversar, eu sempre falo para eles, eu falo assim, eu não tô chamando vocês para condenar, né? Tô chamando aqui pra gente fazer parceria e junto cuidar do uhum, teu filho, né? Porque às sim. vezes tem até um receio da parte deles, né? Que acha que o Uhum. profissional vai, Vai puxar a vai lá, orelha, né? Vai. vai julgar, né? Uhum, sim. E fatores psicológicos, né, gente? A gente já citou a parte dela, né, de falar que não tem sentido, enfim, que vida é essa, que, enfim. Uhum. Aí a literatura vai depender, igual você falou, da área, né, que a pessoa aborda, se a pessoa é um psicanalista, tem as teorias lá, né, que fala Uhum. dessa essa má separação, não teve uma separação mãe e filho, né, assim, né. A primeira cena de uma criança quando nasce é mamar no peito, né, assim que a gente Uhum. lembra, né, que é aquela coisa oral ali, né. Sim, isso. E se a criança está distante, não tem aquele Aquele. vínculo, né? Ah, não consegui dar o peito, tal, mas a mamadeira ali tá no colo, quentinho, Uhum. enfim, Sim. é aquilo que importa, né, ali. É, porque daí a gente fala assim que o amamentar, esse primeiro contato que a mãe tem com o bebê, não necessariamente precisa ser totalmente essa coisa fisiológica, né? Então, assim, Uhum, a gente até fala, pode dar mamadeira, mas desde que haja uma interação, né? Você olha uhum, para a criança. Do mesmo jeito, uma mulher que tem né, pode amamentar, só que ela não olha, ela fica aqui, né? Que muitas, hoje em dia, né, pega o celular e fica aqui, o bebê aqui, também não não funciona. funciona, né? Né? A Que questão é. aí volta de novo a família, porque no caso dela, da mãe, né, teve depressão, né, no pós-parto, Sim. e lá, eu não sei, a cultura nossa é de tentar, né? Assim, aí parece uma avó, parece um pai, todo mundo ali pega, ajuda essa mãe que está deprimida a ficar junto, ter uma vigilância ali para não, enfim, não ter nada de grave, né? Mas, não sei, a cultura lá, às vezes uma cultura assim de separar mesmo, né? Assim, ah, não, minha Uhum. mãe tá deprimida, vamos tirar, outro cuida, né? Enfim, a gente não Sim. sabe o que aconteceu, né?
É, outra questão também, né, a gente tem os protocolos, os questionários, por exemplo, para usar, né, para identificar os transtornos, mas muitas vezes a gente tem que adaptar para nossa cultura aqui, né, o brasileiro, a gente tem essa questão mais afetuosa, do Uhum, abraço, né, mais quente, né. Então, no filme eu acho curioso, né, o médico ele vai, eu acho que faz aquela questão mais social ali, mas você não vê o psicólogo, isso eu senti falta, né, eu falei: "Uai, cadê o psicólogo nessa uhum. história?". E fica um pouco frio, né. Sim, lá na própria clínica parece que é uma enfermeira, né? A É, Lobo, né? Que eles citam, né? uhum, Que fica em cima, é. enfim. Sim, eu pelo menos quando assisti, eu senti falta de mais profissionais, né, Sim. de contato, de estar ali, né, parece que fica muito restrito, né. Tem uma terapeuta aqui que senta lá, né? Faz uma conversa, depois eu vou até citar umas frases dela que compara sobre o vício, mas, enfim, né? Não fica também não sei, né, talvez o filme também faz um recorte, né. Uhum. Aqui tem essa cultura de internar, ou é mais ambulatorial? Então, tem, né, a questão, você encaminha, por exemplo, se eu tivesse uma paciente que tivesse grave, eu encaminharia para um ambulatório. O ambulatório vai fazendo tudo o que é possível naquele caso. Se for extremo, você vê que a pessoa não se alimenta, quando chega no ponto de não se alimentar, o que corre esse risco dela parar de se alimentar e vai para internação. Uhum, Muitas vão, né, entendi. vão sim. Tem a USP, né, de Ribeirão, que tem, uma referência em quadro de anorexia. Lá Uhum. eles têm esse procedimento, se a pessoa chegar nesse ponto, todos os lugares na verdade, né, chegou no ponto de risco de vida interna, não tem Passa jeito. sonda, né? Aquela questão que a gente viu, né? Isso, Algumas isso. meninas lá, né? Aham. Toma soro, aí calcula quantas glicose, já fica mais preocupada, né? Sim. Ah, então, daí é outra questão, né, porque elas sabem até o que as calorias do que vai ser ingerido nelas ali, colocado. Uhum, sim. Isso. A gente já está falando sobre tratamento, né? Vamos falar então, entrar agora de vez, né? Uhum, Que já começa mostrando ela numa clínica, ela aprontando e vai embora, né? E cita, nossa, ela passou por 4 internações e era uma má influência, né, para todo mundo, né? uhum. E que a gente vê que a literatura fala isso, né? Assim, que não quer estar lá. Se eu não quero estar em algum lugar, provavelmente eu vou demonstrar isso de alguma forma, eu vou fazer alguma coisa para me ser expulso, né? Enfim. Sim. Uhum, Até ela encontrar ele, né? Assim, que aí que entraria, que a gente até falou sobre esse método não tradicional, né? uhum, Que ela é uma casa, né? Uma casa pequena, assim. Ele seleciona quem vai para lá, né? Ele é muito criterioso, né? Para uhum. fazer esse tratamento. Ali é um tratamento particular, né? Assim, né? Então, assim, para nossa realidade, assim, É, não tem, né? Uma não coisa assim. não é compatível, né. Pensando em questão aqui do Brasil, que financeira, né? Enfim. Uhum. Até porque, assim, o tratamento de uma pessoa com transtorno alimentar, ele fica muito caro, porque você precisa do psicólogo, psiquiatra, nutricionista, algumas vezes o endócrino, né, então Uhum, não é tão simples, não é tão sim. acessível, né. Essa vigilância ali, esse monitoramento, né, assim, Uhum, né, bem sim. complicado, né? E lá mostra realmente ela não querendo ir, né, enfim. Aí no primeiro momento ela chega, conhece aquele rapaz, ele fala as regras, né, de ganhar ponto, né? Uhum. Aí vamos falar então sobre isso, essa questão, né, dos tipos de abordagem. A linha que você trabalha seria qual, assim? Então a gente costuma falar que no tratamento de transtorno alimentar, você pode ter a sua abordagem, né, no caso a minha abordagem é mais psicanalítica. Mas nas técnicas, a gente usa muito da cognitivo comportamental, da TCC, a gente usa Uhum, bastante. Aí no final das contas, se você for ver, né, os terapeutas de modo geral de especialidade de transtorno alimentar, é como se fosse uma técnica, uma nova técnica, uhum. né, Mistura e sai alguma coisa ali, você né? acaba juntando, né, porque se Uhum, for, por exemplo, se eu atender uma paciente usando só a psicanálise, eu não vou sair do lugar. Se uma pessoa, da comportamental ficar usando só a comportamental, os exercícios, também não vai sair, porque uhum.
a anorexia e outros transtornos, você precisa saber da história, você precisa voltar. Tem uma questão inconsciente que não tem jeito, né? Você vai lá, você descobre alguma coisa que está na história ali, um padrão. Se você descarta a questão comportamental, você perde as crenças, que tem crenças. Uhum. Eu acho assim, é uma junção interessante, né? Que, Sim. por exemplo, quem for psicanalista poder se abrir para TCC, quem for da TCC, né? Porque daí você precisa desse conjunto. Para ter uma técnica, não dá para ser Uhum. uma só. É um É acho uma, assim que você precisa emprestar. é uma rigidez terapêutica, vamos colocar assim, né? Não Não tem dá, como, né? O que a não tem gente quer é uma como. flexibilidade, inclusive do próprio paciente, não tem como a Sim. gente ser rígido, né? Uhum, Que começa por aí, né? Quer convencer o paciente a estar ali tratando, né? uhum. Que é a aliança terapêutica que a gente já falou, né? Que é muito individual, a gente vai ter que conhecer a personalidade ali de cada um Sim. para É. cativar para o tratamento, né? Até porque, por exemplo, você vai de repente, né, tem aquelas comorbidades que a gente fala, você atende o paciente, sei lá, tem anorexia, mas é um borderline. Aí, então você precisa também ter essa outra dimensão, né, você olha a Uhum, anorexia, todos os comportamentos, e vê se não tem uma outra patologia junto, uhum, que acontece. uhum. Acontece Sim. bastante. É, aí eu coloquei até a cena dele falando, ele falando assim, eu não vou te tratar se você não quiser continuar viva, né? Não quiser continuar viva, né? A cena é bem forte porque ele traz, ele cita novamente que a questão não é a comida, o que ele quer é que ele fique vivo. É até interessante a gente tentar separar essa questão, porque comida é o combustível para o nosso corpo funcionar, né? Então, assim, aí ele questiona, você quer estar viva mesmo ou você quer alimentar menos, né? Uhum, Enfim, né? Porque você pode comer o mínimo para viver, que não é o caso dela, está comendo menos do mínimo uhum, para viver, e ficar com o corpo que ela quiser, enfim, né? A dieta que ela quiser. A questão que ela está abrindo, ela não tem vida, né? Assim, ela uhum, está viva, mas não tem uma vida, né? sim. Ele dá essa chacoalhada nela. E aí tem até outra cena, deixa eu ver se é a próxima. Não. Aí depois ele explica sobre as tarefas que ele conhece aquele rapaz, a gente já citou também. Que tem os pontos, né, que a pessoa que consegue seguir vai ganhando os pontos e pode trocar esses pontos para sair, para ir no Uhum, cinema, enfim, né? Ele já está numa fase melhor. Aí depois tem aquela reunião com aquela terapeuta, que eu acho que foi umas duas vezes só, ou uma, não lembro, né? Que ela senta em roda e fica trabalhando e eles vão se conhecendo, né? sim, sim. Aí tá aquela menina que teve que passar a sonda, eles estão explicando e eles chegam à conclusão assim, então eu tenho um vício, assim, né? Eu tenho um vício, achei aquela cena bacana, até copiei a fala dela, assim, né? Quando os exercícios e rituais começam e as ideias fixas sobre peso te dominam, todo o resto vai embora. E passar fome pode te deixar eufórica, feliz, como viciada em drogas e álcool. Não se trata de peso ou ser magro. É outra coisa. O que vocês querem é uma anestesia para aquilo que não querem sentir. Uhum. Assusta, mas só você pode decidir ver o que é bom e sobreviver, né? Uma anestesia para aquilo que eu não quero sentir. Volta aquela ideia do controle, né? Assim, eu vou É. controlar o que eu quero sentir, né? E do vício também, né? Se for pegar um oculista, por exemplo, ele quer ficar anestesiado para não sentir, né? Sim, é Que assim, né? bate bastante Ou isso. seja, a única coisa então que eu tenho controle é o que eu vou comer, é quanto Uhum, que eu vou comer, né? O que eu vou comer. E fica sim. nisso. E o resto vai embora, né? Uhum. Não, É. não, não estuda, não trabalha, não namora, não sai, não vive com a família. Daí por isso que é interessante investigar de novo a história da família, né? Por que que essa pessoa precisa de tanto controle? O que que aconteceu nessa família que ela perdeu, né? Uhum, Talvez a autonomia, né? O direito de viver. sim, é. Uhum. Aí a cena que eu tava esperando chegar, que ele consegue, né? O médico lá consegue ir naquele local que tem uma arte,
Seria tipo aquele iotim nosso que tem ó, né, uma exposição aí, Uhum. que tem aquela chuva caindo, as luzes, né? A cena bem Sim. bonita, assim, a imagem. Ele pergunta, alguém pode me dizer por que estamos aqui? Sim. E ele fala, porque a gente está vivo, né? Assim, a Uhum. gente só está aqui porque a gente está vivo. Para tentar mexer, né? Assim, olha a quantidade de coisa que a gente vai perder se a gente morrer, né? Assim, que a gente Sim. não vai conhecer. Não teremos experiências, né? E boas, né? Assim, que ele tenta trazer isso, né? É interessante que ele, só o rapaz consegue responder isso, né? Daí você já pensa assim, quanto que ele tá avançado no tratamento. Sim, Acho que nem passa pela cabeça das meninas, né? ele dança, tem aquele jogo de luzes, assim, bem bacana, assim, né? E depois elas topam ir pra lá, se molham. Depois dali eles saem, eu achei interessante, eles vão para tomar um café ali, né, enfim, numa praça, né? Todo mundo sentindo frio, ela sentindo Uhum. mais frio porque molha, e aí já começa a pagar o preço ali, né? De estar com aquele peso ali, né? Sim. E eles têm uma conversa também depois bacana ali, eles xingam, né? Dando-se o Uhum. controle, enfim, Se fala, expressam, né? põe pra fora, grita, enfim, né? Ah, só falar uma coisa, né? Uhum, Essa cena, né, que é bem poética, assim, eu penso até pela essa questão mais da personalidade, né? Como eles são muito rígidos, muito desse lugar da restrição, eles restringem até a experiência, né? Essa questão alimentar mostra assim, o quanto que eles estão restritos a se abrir ao novo, né? Então, eu uhum, acho que essa cena também mostra muito da característica, né? É uhum. muito difícil você fazer uma proposta e ele aceitar, né? Algo Sim. novo. Porque eu acho que a vida é isso, né? Porque, ó, vamos pensar eu não sei se foi anorexia que levou ele a ter aquela lesão, né? Enfim, de ligamento, enfim. Ou se ele já teve essa lesão e talvez pensando, ó, se eu ficar mais magro, o meu corpo vai ficar mais leve, aí eu não vou ter lesão, eu não vou forçar meus ligamentos, não sei, né? Mas pelo jeito ele não vai conseguir mais dançar, né? Assim, Uhum. profissionalmente falando. Então ele vai ter que ter uma flexibilidade para encontrar trabalho, motivação em outra área, que a vida, Uhum. infelizmente, é assim, né? E daí a gente pensando em pacientes, né? Pode ser que esse rapaz, né, no filme já tinha, né? Eu acho que ele já mostra que ele já estava um tempo, então ele pode ter tido uma melhora. E aí, independente do que aconteça com ele, ele quer viver, né? Mesmo que a perna estiver machucada. Uhum, Ou pode ser também da estrutura psíquica, né? Talvez ele tenha uma estrutura psíquica melhor que a da Ellen, né? uhum, sim, Daí acho que vai de novo para a história, né? sim, Alguns pacientes conseguem sair da anorexia e outros não. uhum, sim. É. É, agora sobre o abandono, né, de tratamento, que é algo comum também, né, até na saúde mental em geral, né, Uhum. assim, a gente vê que, então, acho que talvez de todas as áreas clínicas da saúde, talvez é que tenha o maior abandono, assim, né, Sim. Uhum. a gente marca consulta, eles não vem, a gente propõe uma coisa, a pessoa às vezes não dá conta de vir, né, e a cena que a Ellie vai embora, né, ela até desmaia lá na rodoviária, né? O pessoal chega com um Uhum. prato de comida achando que Sim. né, tá passando Ela tá necessidade. Fala, não passando come, fome. não, tô bem. E ela vai para casa da mãe biológica e a madrasta e a irmã vão lá na clínica brigar com ele, né? Fala que lugar é este onde os pacientes podem sair, ninguém impede, né? Não faz nada. Quer dizer, ela é maior de idade, a Uhum. gente tem que pensar em questões legais aí, que ela não tá lá presa, né? Enfim, ela pode ir, né? Tanto que ela juntou as coisas e foi embora a hora que ela quis, né? Assim, como é que se avalia essa questão, né? Porque ela, eu acho que ali naquele momento ela tá em condição de tomar decisão ainda sobre o corpo e a vida dela, né? Eu acho que Sim. ali mais pra frente chegaria um momento que ela ia desmaiar mesmo, às vezes, Uhum. de ter que Aquela internar. cena, assim, eu fiquei pensando em termo real, né. Eu acho que é mais em termo para poder fechar o filme e dar um Uhum, desfecho ok, né. Mas, assim, se a gente for pensar até fisiologicamente, ela não conseguiria fazer aquilo, né. uhum, Eu acho, assim, num tratamento real, um paciente real, eu acho para ela chegar naquele nível, né: "Ah, não, vou sair, vou ter atitude. Não, depois eu voltar. Não, vou falar com a minha mãe",
ela já teria que estar mais avançada. sim, Nessa parte eu achei que ficou um pouco incoerente, aham, né? Mas eu acho que é mais no termo do filme de poder ter um fechar, né? fechamento, né? Mas uma situação real eu não acredito que Uhum, demoraria um tempo para ela fazer. Ela teria que estar igual o rapaz, sim, para poder né? sair, né? Poder sair, ter uma autonomia, né? E a questão assim da família culpar, achar um culpado ali, que é, né, ao longo do filme é isso, né? Tanto que estão Uhum. naquela reunião familiar. É comum, assim, na sua experiência, a família. É, assim, eu não percebo tanto, né, até hoje, pelo menos dos casos que eu atendo, eu nunca tive essa sensação de alguém falar: Uhum, "Nossa, culpado". É mais no sentido de entender assim: "Nossa, o que que será que aconteceu com ela? Ah, eu criei tão bem", eu acho que tem que ter essa fala, uhum, né. Eu acho que é mais nosso, assim, de profissional, de ficar assim: "Nossa, quem que será que onde será que está o problema?", né. uhum, Acho depende muito também, mas as famílias eu acho que, pelo menos dos casos que eu atendo, não não até tem. hoje não ficou tão evidente assim. Talvez é porque, assim, a família meio que largou ela lá, de vez em quando telefonava, nem mostra eles visitando ela, assim, né? Tipo assim, vou deixar ela em tratamento lá, que estão fazendo o melhor por ela, eu vou seguir minha vida, né? Ficou uma É que coisa assim. nessa família do filme, o que eu vejo, assim, a desconexão é tão grande que, assim, será que eles não perceberam que ela já estava entrando nesse quadro há muito tempo, né? É porque não tem mesmo olhar. E aí, como a gente até pode pensar, né, a anoréxica, ela tanto assim que ela não ela quer tanto o olhar do outro que ela se, como fala? Desfigura, né? Ela fica Uhum, desfigurada para chamar a atenção também, né? uhum. É, uma leitura, assim, né? É, tipo, já pensar também nisso, né, a família tá ali, tá posto, né, mas você Sim. consegue ver. Aí uma frase que ele cita, né, assim, né? O problema do tratamento para alguns jovens é que não os deixamos chegar ao fundo. É difícil demais assistir, mas para ela é necessário, ou seja, assim, né? Uhum. Ela chegar ao fundo do poço, assim, para pegar ajuda, né? Sim. Mas ele fica preocupado tanto que ele liga, né, para casa da mãe para saber como é que ela tá, se ela chegou Uhum. lá, se tá bem, enfim. Tipo assim, Gente, é um risco que ele correu, né, ele fala: "Vamos ver se ela vai querer a vida ou se ela vai querer a morte", é uhum. um risco. Eu vejo muito assim paciente histérico assim quando a gente faz tratamento nessa questão do a gente vê muita chantagem, eu vou falar um termo assim, Uhum. no manejo ali, né? Ah, você não vai fazer isso não, você não vai passar o que eu quero, então eu vou me matar e sai. Né? Já tive muita Sim. paciente Uhum. assim, Sim. a gente não liga, vamos conversar, volta aqui, Uhum. aquela É, fica naquele coisa. jogo da sedução, né, vai oferecer o que quer, se não quiser, então tchau, Eu do né. meu jeito, senão não tem jeito nenhum, né? Uhum. Uma coisa assim, né? Falando um pouquinho já a cena final, que eu acho que é a que fecha a mais importante, talvez pegando esse gancho, né? Que eu acho que essa mãe, a mãe biológica, teve esse insight lá, né? Vamos colocar assim, né? Que eles moram numa região rústica, não tem nem luz, né? Cheio de vela, Uhum. assim. Ela parece que estava fazia uso de droga também, a mãe, Ah, eu não porque lembro dessa porque parte. a companheira dela é uma terapeuta, assim, natural, né? Elas Enfim, são meio hippie, né, as é duas uma ali, coisa né. assim que ela toda fala, nossa, ela que me resgatou, ela que me salvou, então vem pra Uhum. cá, ela vai te ajudar também, e cuidar dos cavalos, uma coisa assim, né? E eles vão lá pra dormir depois que ela tenta comer, né? E ela fala, ela se abre, ela chora, ela falou assim, não, agora eu aceito, se você quer a morte, eu aceito isso agora, né? E a filha toma Uhum. um susto, assim, né? De falar assim, nossa. É, porque daí nessa fala, né, terapeuticamente falando, é a primeira vez que a mãe consegue olhar para o desejo da filha, né, olhar para a filha de alguma forma, né, aceitar, seja lá o que Uhum. for, né. E eu fiquei pensando se a filha também estava, né, a Ellie estava entendendo esse desejo dela, né? Porque uma coisa o desejo vinha, a gente vai fazendo coisas meio que tipo sonâmbulo, né? Vai fazendo Uhum, coisas na vida. A gente, mas como é que eu cheguei até aqui, né? Não uhum. percebeu o próprio desejo, não questionou, né? Sim. Uhum. E aí É, ela, é porque essa cena, né, se a gente for a gente como profissional analisando, ela tá um pouco incoerente, por isso que dá essa confusão, né, porque assim, igual eu falei,
para ela ter chegado nesse desejo de encontrar com a mãe, ela teria que estar num nível bem já Uhum. bem trabalhado, né, é bem um recorte, né. Acelerou, vamos colocar a Acelerou cena, né? A gente teria que sim, ter mais coisas acontecendo para chegar ali, né? chegar ali. Mas independente, né, disso aí, desse recorte, mas realmente, né, da ali sim apareceu o desejo de vida, Uhum, né, senão ela não teria ido pra mãe, eu acredito. uhum. Aí a mãe cita assim que ela queria dar uma mamadeira para que ela nunca conseguiu fazer isso, né? Quando ela era Uhum. criança, ela reconhece que se poderia fazer agora, né? É que a mãe viu em algum lugar, né, que isso seria Aham. uma técnica, né. De tentar Uhum, resgatar alguma coisa, né? De superar uma fase desse desenvolvimento. uhum. E a cena é bem assim marcante, né? Ela toda magra, mais grande, adulto, né? Um adulto, É como se fosse ela fica até como se fosse um feto mesmo ali, né. sim, e fica em Uhum. posição fetal e coloca a É. mamadeira e dá. Uhum. E tem aquela cena que ela tá meio que sonhando, né? Parece assim, né? Que ela acorda, ela tá nutrida, tá com o corpo ideal, vamos colocar, Sim. e ela se Uhum. vê no chão, morta, parece, né? Assim, Uhum. esquelética, assim, né? Fala, aí que ela se vê, fala, nossa, esse sou eu? É, tem aquele reconhecimento ali, ela cai em Uhum. si, Uma né. Sim, pode conexão falar. com o corpo, né? Parece ali. E ela retoma pra clínica, né? Volta Uhum. dando a entender que o prognóstico talvez vai melhorar, assim, né? Vamos colocar. Eu acho essa cena, assim, fazendo uma leitura bem psicanalítica, né, ela é muito forte, porque é isso que ela queria desde o começo, né, ela só quer o colo e a alimentação da mãe, é isso, o tempo inteiro ela queria isso, né. Ela Uhum, precisou ficar anoréxica pra mãe conseguir pegar de uma vez uhum, por todas essa filha, né, reconhecer. uhum, sim. Eu achei sensacional, falo: "Parabéns pra quem fez essa cena, teve a Aham. ideia", né. Pô, perfeito, assim. E vamos falar agora só para fechar do curso, né? Da doença, o prognóstico, né? Que é um pouco imprevisível, assim, né? A literatura cita, por exemplo, que vai ser mais, né, os indicadores que são mais favoráveis para a pessoa melhorar e sair desse quadro são a pessoa aceitar a fome, aceitar que ela está com fome mesmo, que ela tem, Uhum, né? A redução da negação e da imaturidade, né, que foi o caso dela ali, né, então ela passou pelaquela fase infantil rapidinho com a mamadeira, meio que agora, né, tô madura, uhum. e a melhora da autoestima. Eles citam esses três fatores como essenciais, assim, vamos colocar para um prognóstico melhor, né. Sim. Uhum, E tem a cena também dele lendo, né, o médico, depois que aquela menina perde o bebê, vai pro hospital, a Ellie vai embora, né? Ele cita, ó, coisas ruins vão acontecer, né? Não dá para evitar isso. Aí volta de novo o controle, né? Que não tem como uhum. evitar, né? O que importa é como lidamos com isso. É o que, que a gente faz frente a um impasse, uma dificuldade na vida, né? Uhum. Porque parece que a equipe ali, o grupo, ficou bem abalado com tudo que aconteceu, né? Sim. Imagina se todo mundo decide desistir ali, né? Uhum. É, e daí, assim, é complicado que uma das coisas que a gente costuma falar é que você trabalhar com anoréxico, você não pode trabalhar em grupo com anoréxico, é um risco gigantesco. Então é curioso, assim, né, não sei se é esse método lá que eles usam nos Estados Unidos, se foi para ilustrar e ter o filme, mas na vida real não é ideal, a gente não pode Uhum. trabalhar com anoréxico, assim, colocar todos eles no mesmo casa Junto. ou no mesmo grupo terapêutico, porque eles, têm um pouco desse lugar se contamina, né. Esse Numa reforço negativo, vamos colocar, né? Porque Alternativa, é. não há. Numa história real, com certeza todos eles iam desistir também, Uhum. né. Sim, Isso é um disparador, né. sim. É. Aqui a gente não tem estatística brasileira, por exemplo, de mortes, né? Assim, quantas É, pessoas que com anorexia que acabam morrendo, né? Quantas que melhoram, e os mas dados também, o pouco que a gente tem acesso, né, também não vai ser real, porque tem muitos outros casos aí que não são notificados, né. sim. Pode ter, por exemplo, uma pessoa tá na notificação de suicídio, mas você não sabe que ela é anoréxica, Uhum. Sim, mascara, bem né? subnotificado, né. Você tá lembrada de mais alguma coisa assim que a gente não falou, que Não.
Sobre o olhadinha aqui. tema, né? Porque eu acho que a gente abordou tudo, assim, né? Sim. Da parte psiquiátrica, assim, não tem medicação, né? Não entra. A gente tem remédios que podem abrir o apetite, mas a pessoa não vai tomar. Acho que não é essa a ideia. A gente vai forçar, né? Enfim, né? Tanto que essa questão, né, do acompanhamento médico, a gente fala assim, para cada caso, lógico, tem que avaliar, né, cada transtorno. Muitas vezes tem que tomar cuidado, né? A maior parte do pessoal que tem transtorno alimentar vai para o endócrino. E aí o endócrino vai resolver, lógico, né? Você tem que ver se tem alguma questão Uhum, fisiológica, alguma coisa está alterada, mas não vai ser esse tipo de uhum, medicação, né? Caso que e vai, caso. né? Entraria talvez para tratar comorbidade, né? A pessoa está deprimida e está ali, mas mesmo assim a gente tem que mudar a leitura, né? A pessoa tem que Isso. estar disposta a querer viver. Eu acho que essa que é a Uhum. questão, que é um trabalho É, muito porque de diálogo, enfim, né? sim, porque assim, se é um caso extremo, lógico, né, uma depressão mais grave, lógico, você vai fazer intervenção medicamentosa, mas se tem outro recurso, né, vai até para o Uhum, remédio não tamponar tudo isso que já está sim, aparecendo, né. sim. É por isso que tem que fazer o trabalho em equipe, né, a gente precisa. Uhum. Aí a gente sempre termina o vídeo com um poema, né? Eu escolhi o poema da Anne Sexton, né? Que foi até parte dele lido. Ele Uhum. chega com uma carta e pede a uma menina, você lê pra gente? Ela, eu sou obrigada a ler? Não. Ela vai pegar e lê uma parte, né? Que foi uma assim que conviveu com a depressão, com muita questão, né? Da saúde mental, ela é tabagista, enfim, muitas tentativas de suicídio ao longo da vida dela, né? E ela fala, esse poema é sobre a luta, assim, aí eu vou terminar com esse poema, eu acho que fica bacana, né, fechar, Uhum. né? Sim, Eu queria te agradecer, né, pelo seu tempo, pela participação aqui. obrigada. Eu adoro falar sobre transtorno alimentar, É então para mim foi ótimo, muito bom legal. saber, porque aí, né, nós temos mais transtornos alimentares Sim. para abordar e a gente te convida, Tá, obrigada. E é tá? necessário, né, eu achei legal, assim, quando a gente conversou, eu gosto muito desse filme, particularmente, assim, é um filme que eu gosto muito, né, me tocou Uhum, bastante quando assisti. Então pra mim foi uma conversa, assim, gostei uhum, bastante, que foi bom. bem legal. Até mais, obrigado, viu? Tá bom, Tchau. obrigada. Tchau. É nas pequenas coisas que o vemos. O primeiro passo da criança, tão incrível como um terremoto. A primeira vez que você andou de bicicleta, desequilibrando-se pela calçada. A primeira surra quando seu coração saiu sozinho em viagem. Quando o chamaram de bebê chorão, ou pobre, ou gordo, ou maluco, e o tornaram um completo estranho. Você bebeu aquele ácido e o ocultou. Mais tarde, se você enfrentou a morte das balas e bombas, não o fez com um estandarte, mas apenas com um chapéu para cobrir seu coração. Você não afagou sua fraqueza, embora ela estivesse ali. Sua coragem era um carvão que você continuou engolindo. Se seu camarada o salvou e morreu fazendo, então aquela coragem não era coragem, mas amor. Amor tão simples como espuma de barbear. Mais tarde, se suportou um grande desespero, você o fez sozinho, recebendo uma transfusão do fogo, raspando as crostas de seu coração, e então o arrancando feito uma meia. Depois, meu irmão, você pulverizou sua pena, fez-lhe uma massagem nas costas, então a cobriu com uma manta, e após haver dormido um pouco, ela acordou para as asas das rosas, transformada. Mais tarde, quando tiver de encarar a velhice e a natural conclusão, sua coragem ainda se mostrará nas pequenas coisas. Cada primavera será uma espada que você afiará. Aqueles que você ama viverão em febre de amor, e você barganhará com o calendário. E no último instante, quando a morte abrir a porta dos fundos, você vai calçar suas pantufas e sair.